Olá, turma! Mais uma vez aqui para nossa aula de número 4. Nós estamos no módulo de homilética, a arte da pregação. E agora nós vamos falar sobre a homilética na história da pregação, tanto lá nos pais da igreja, como também no período dos reformadores. A pregação, através dos pais da igreja, ela começa, em João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro. Ele foi um pregador extraordinário, ele teve uma oratória espetacular para o seu tempo e ele viveu de 343 a 407 depois de Cristo. Temos também Ambrósio, um ardoroso pregador do terceiro século, porque ele nasce em 370 e ele morre em 397 depois de Cristo. Ele foi considerado, o discipulador ou o pai da fé de Agostinho. E o próprio Agostinho de Hipona, sem dúvida, foi um dos maiores, e mais proficientes mestres, ensinadores da igreja do século III. Agostinho ele vive de 354 a 430 depois de Cristo. Ele tem uma vasta obra de livros teológicos e ele é conhecido pelos mais de 360 sermões que ele pregou na história do cristianismo. Saltando agora um pouquinho para o século XV, século XVI, nós temos os reformadores. E quando nós tratamos, dos reformadores, geralmente as pessoas lembram bastante de Lutero, bastante de Calvino e bastante de Zwinglio. Mas os reformadores não foram só esses. Muitos tentaram reformar a igreja e não obtiveram sucesso, como, por exemplo, Lutero. Desde o século XI, século XII, já haviam pessoas que não comungavam com algumas doutrinas, para outros até heresias da Igreja Apostólica Romana. Um deles foi João Wycliffe, que tem uma tradução da Bíblia para o inglês. João Wycliffe, para você ter uma ideia, ele se destacou por ele ser um homem que não se conformava às coisas erradas que aconteciam dentro da igreja. Existem pessoas que se conformam, existem pessoas que veem coisas erradas e fazem aquela vista de que não está vendo, de mercador, aquela visão de mercador. O Wycliffe não, ele denunciava nas suas pregações aquilo que ele entendia como errado dentro do cristianismo. Nós temos também Martinho Lutero, já no século XV, XVI, ele nasce em 1483, ele morre em 1546, lembrando que a reforma protestante foi feita em 1517, e nós temos o John Hus, que era um homem que se relacionava muito com Lutero. Hus significa ganso, e ele afirmou profeticamente que alguém iria, avassalar, matar, um ganso vivo, mas que haveria um cisne que ninguém poderia matar. Ele estava falando de Lutero praticamente 100 anos antes, nessa profecia de John Hus. Ele dizia que ele seria sacrificado, o ganso, mas haveria um cisne que ninguém mataria, que ninguém calaria sua fala, e esse cisne foi Lutero em 1517. Temos também João Calvino, ele nasce em 1509, ele morre em 1564, portanto já século XVI, e diferente da linha de Lutero, a linha teológica, Calvino ele vai contribuir
para que a pregação do evangelho, principalmente o protestantismo, fosse disseminada pelo mundo. O grande responsável pela disseminação do protestantismo não foi nem Lutero, foi Calvino. Nós temos também Jerônimo de Savonarola, ele nasce em 1452, ele morre em 1564, ele foi um padre que fez uma grande diferença na Itália. A sua mensagem era uma mensagem forte, porque ele combatia as heresias, e ele vai morrer em função da sua fé. Ele vai morrer na defesa do seu pensamento apologético. Ele queria sim uma verdadeira igreja, e ele vai se destacar, né, como um homem de oração, como um homem aí de profundo conhecimento bíblico. Nós temos também o Eurico Zwinglio, que nasce em 1483 e que morre em 1532. Obviamente é depois de Cristo, já estamos na época da Reforma. Muitos não sabem, mas o pensamento pentecostal que nós estamos vivendo hoje, ele não é fruto nem de Armínio, nem de Calvino. Pensamento pentecostal, ele é fruto de Zwinglio. Então Zwinglio, ele vai se destacar, né, na disputa ali da transubstanciação, por exemplo. O que é a transubstanciação? É eu consagrar o suco da uva e dizer que é o próprio sangue. Não é. É apenas um símbolo. É eu consagrar a hóstia ou pão e dizer que é o próprio corpo. Não é. É apenas um símbolo, um memorial. Então, Zwinglio, ele vai apresentar ali questões contra a transubstanciação de maneira muito dinâmica, de maneira muito forte. E existiram outros reformadores que eu poderia falar aqui, pelo menos uns 30, 40, 50 minutos, né? Nós temos John Knox, nós temos John Wesley, nós temos Spurgeon, tantos outros aí que foram usados por Deus nessa época de reforma e de pós-reforma, século XVII, século XVIII, pessoas, né, pregadores que colocaram a sua vida para defender uma causa, a causa de uma pregação verdadeira, tá bom? Ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar mais ainda sobre homilética e sobre o perfil, né, bíblico do pregador. Até mais!